E vamos lá para mais um vídeo aqui no canal para falarmos de boas empresas. Primeiramente eu vou trazer aqui uma atualização sobre Vale e Bradespar, especificamente alguns fatos aí eminentes que podem ter desfecho a qualquer momento e pode sim afetar as ações, afetar os dividendos. Sobre as duas empresas primeiro aqui que eu vou trazer, muitos seguem na dúvida, né? Qual ação comprar, se os dividendos estão em risco, especificamente sobre Bradespar, aquele processo, será que ela vai conseguir arcar com aquele montante sem maiores problemas? São alguns pontos aí que nós vamos comentar a partir de agora nesse vídeo, além ainda que eu vou trazer aqui atualizações de estimativas, fatos e opinião. Mas me fala aí, qual dessas empresas que você investe? Você está de olho em Vale ou em Bradespar? E já deixa um like no vídeo também, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, que assim você não perde os próximos vídeos sempre que eu postar. Mas fato é que ambas as empresas elas vêm com bastante ruídos aí, né, relacionado a fatos que podem sim se desenrolar a qualquer momento, né, principalmente os processos, tá, que as duas empresas estão enfrentando. A Vale é aquela questão do rompimento de barragens, já amplamente conhecido, e que ao que parece pode ter desfecho a qualquer momento. O valor aí da indenização será no montante de 170 bilhões, sendo que, segundo o comunicado, aí, no fato da própria empresa, cerca de 100 bilhões ainda a serem pagos em parcelas por 20 anos. Já em relação a Bradespar, está no radar o processo com a Litel, onde ela, né, Bradespar, já perdeu em duas instâncias anteriores e agora algumas informações dando conta aí de que o veredito final pode ser dado ainda esse ano. Aqui é uma ação movida por essa empresa, essa Litel, onde ela pede uma indenização de 1,4 bilhão à Bradespar. Isso é um rolo já bem antigo, eu vou até deixar uma matéria na descrição para quem quiser entender melhor a questão, mas para ambas as empresas aqui a tese de dividendos preocupa um pouco, pelo menos no curto prazo, porque nós estamos falando de desembolsos grandes que podem ocorrer, tá? Mas ao longo do vídeo a gente vai comentando sobre isso, ó. Vamos lá, olhando dividendos primeiro, né? Veja que a Bradespar atualmente ela tem uma média aí de dividend yield na casa de 10% e nos últimos 12 meses na casa dos 15% aí, com base nas cotações perto dos R$19 e com estimativas de se manter acima dos 10% o percentual de dividendos. Vamos ver aqui o fluxo de pagamentos, ó. Geralmente a Bradespar tem feito 2 pagamentos por ano. Um desses pagamentos é certeiro, em maio, e o outro fica ali por volta de novembro ou dezembro, né? Quando a gente muda aqui para a data com, veja que as datas com geralmente caem mais certeiras no mês de abril e depois novembro ou dezembro. Então poderemos ter data com em breve aí para Bradespar. Enquanto a Vale está com um dividendo médio, né, um percentual de dividendo médio em 6,7% e quase 12% atualmente, com base aí nos últimos 12 meses, em relação à cotação na casa dos R$60. E com estimativas aí de manter um yield perto dos 8%. Já em relação a fluxo de pagamentos, a Vale também tem pago aí 2 vezes por ano, março e setembro, as datas com geralmente caindo em março e agosto. E atualmente na surpresa aí, né, se vai haver ou não algum anúncio até o final do ano. Então o fluxo de pagamentos aqui das duas empresas, né, de ambas, ele é semelhante. Nesse sentido, tanto uma quanto a outra aí que você escolher para investir não faz muita diferença. Mas por que a Bradespar ela é a mais atrativa no quesito dividendos? É pelo desconto. Não só o fato da cotação ter caído, mas a Bradespar tem o desconto de holding, que é referente ao seu valor de mercado comparado à sua participação na Vale, que é a empresa que ela investe. Então, esses dias a Bradespar divulgou ali o seu boletim quinzenal, onde ela atualiza esse desconto aí para o mercado e veja que ele volta a aumentar. Ou seja, né, se a ação cai, é menos valor de mercado. Consequentemente, maior a diferença em relação à sua participação na Vale. Então hoje veja que a participação da Bradespar na Vale é de cerca de 3,8%. O valor desse ativo, né, desse investimento, vamos chamar assim, mais o caixa líquido da empresa, é de 10,5 bilhões. E aí, subtraindo, né, o valor de mercado desse montante, sobra aí 3,1 bilhões, que é, percentualmente falando, 30% do valor dos ativos. Daí, então, essa diferença é o desconto de holding hoje, né? Esse desconto, então, na casa de 30% aproximadamente. Por isso, né, o pessoal fala que é uma forma mais barata de você comprar Vale. Porém, riscos talvez em dobro. A gente vai entender um pouco mais. Os riscos, então, ó, a indenização no radar e que poderia surpreender talvez o investidor, porque a verdade é que não sabemos se isso já está no preço. Será que o mercado já precificou esse processo, esse possível desembolso aí de 1,4 bilhão nas cotações?
Como já é um fato conhecido pelo mercado, pode ser que sim, mas não é possível a gente afirmar isso, tá? E qual que é a notícia negativa aqui? É que os dividendos podem sim ser impactados, né? Pelo menos no curto prazo, porque a empresa não vinha provisionando isso. Então, como a gente viu, ó, a Bradespar, ela até tem um bom caixa, né? 556 milhões de posição de caixa líquido. Não acho que seria difícil ela pagar essa indenização, tá? Respondendo quem perguntou, até porque é possível que ela possa pagar isso em parcelas. E aí sim, se for o caso, ela vai começar a provisionar isso daqui para frente nos seus balanços e até ficaria mais claro para o investidor. Mas se de todo modo ela for condenada, e por exemplo, imaginando que ela vai ter que pagar isso tudo de uma vez só, aí ela teria que fazer uso ali das reservas estatutárias, enfim, teria que buscar outros meios. Mas ter dificuldade para pagar, eu creio que não teria, respondendo aí quem perguntou, porque ela tem as reservas, ela tem o caixa e pode ser que esse pagamento não seja de uma única vez. Porém, toda saída de caixa ou saída de reservas acaba impactando no dividendo, né? Porque os dividendos eles vêm do caixa, vêm do lucro da empresa e hora e outra ali acompanhado também de distribuição das reservas, que também no fim das contas são lucros aí da empresa. Então você que é investidor de Bradespar, é ficar de olho, porque esse processo pode ter desfecho aí a qualquer momento, né? As informações dando conta que pode ser esse ano e a depender, né, pode balançar ainda mais as cotações, além dos riscos em relação à Vale que respingam na Bradespar, porque como nós vimos, para a Vale é uma questão parecida, porque no curto prazo pode haver ali um impacto nos dividendos por causa desse acordo aí que a empresa está prestes a selar com relação à questão dos rompimentos de barragem, porque como a gente observou, ela anunciou aqui, né, os possíveis desembolsos aí para finalizar o acordo de reparação. Ainda não foi assinado, mas os valores estão nessa ordem, cerca de 100 bilhões a serem pagos aí nos próximos 20 anos. Então são desembolsos que no curto prazo podem interferir nos dividendos. E no longo prazo, como ela vai ter que ir provisionando isso, a gente não pode esquecer do sobe e desce do minério. Mas por hora, ó, em relação a risco de menores dividendos no curto prazo, a empresa informou, né, que estima que cerca aí, né, de 5,3 bilhões serão adicionados aos passivos associados à reparação de Mariana, os resultados aí do terceiro trimestre, e que o cronograma estimado para desembolso ainda vai ser divulgado, né, ser atualizado aí oportunamente, né, provavelmente depois que assinarem aí esse acordo em definitivo. Então fica a pergunta, né, até que ponto esses 5 bilhões podem impactar nos dividendos no curto prazo. Por isso as duas empresas no curto prazo elas estão aí com essas questões ainda pendentes. E nesse sentido o risco acaba sendo em dobro ali para a Bradespar, porque se de um lado você tem a opção de investir mais barato em Vale por Bradespar, você também assume um risco maior. E por isso você que é investidor ou está estudando aí para investir, tem que ponderar essas questões. Mas continuando aqui a falar de desconto, ó, veja que o valuation hoje para as duas empresas ele é bem baixo. A Vale com preço-lucro bem abaixo de 2023, é um preço sobre valor patrimonial também bem abaixo da média, considerando aí desde 2017 para cá, está muito mais descontada hoje, enquanto a Bradespar mais descontada ainda, né? Não só pelo desconto de holding que a gente comentou, mas pela queda das ações também, né? E ainda sobre a questão aqui da Bradespar e a Littel, que é a empresa que está processando ela, fica a pergunta, né? Estaria precificado essa possível perda nas cotações? Se a gente olhar para os movimentos aqui da cotação no último ano das duas empresas, aparentemente parece que não. Eu acho que ambas as empresas aqui têm seguido mais o preço do minério, senão acho que haveria uma discrepância maior no movimento das cotações, né? Veja que eles seguem um movimento bem semelhante, apesar que, como eu falei, né, isso já é um rolo antigo e talvez lá atrás aí, né, o mercado já tenha feito preço em relação a esse processo. Mas 1,4 bilhão, imaginando que seria essa cifra, isso aí é quase 20% do valor de mercado da Bradespar hoje. Por isso, a depender ainda do que vier, talvez pode ser que a gente veja um desconto ainda maior acontecendo aí nas ações da Bradespar, talvez com um pessimismo do mercado, a depender do que surgir, tá? E só para a gente não perder o costume, né? Como a gente está falando de Bradespar e Vale, a gente está falando especificamente de minério de ferro. E olha só, a informação de hoje, minério de ferro recua com temores crescentes aí sobre enfraquecimento da demanda por aço. Então o pessimismo para o minério segue no radar. Por isso as duas empresas seguirão pressionadas, além do minério, pelos processos também que elas estão envolvidas. E a Vale ainda tem aquela questão das renovações das concessões. É outra pendência que está aí no radar do mercado, onde o governo questiona a renovação que foi feita
antecipada lá no governo passado e está cobrando um valor maior aí do que havia sido acordado no governo passado. E isso aí também é ruim para a Bradespar, a depender do desfecho. Vamos ver aqui rapidinho como está o consenso dos analistas aí que fazem a cobertura dos ativos. Bradespar, a gente tem aí, né, 5 analistas que cobrem o ativo atualmente, a maioria com viés comprador, com uma recomendação de venda. Já olhando aqui para a Vale, todos aí recomendando compra, lembrando que a Vale divulga resultados oficiais essa semana. Então, sobre essas empresas, são alguns pontos aí para você, investidor, ficar monitorando, ficar no radar, porque pode ter desfecho a qualquer momento. No geral, o mercado segue aqui meio que na gangorra, né, com o minério caindo, petróleo também em queda. Como a nossa bolsa é fortemente exposta a essas duas commodities, está meio difícil ali para a bolsa segurar os 130 mil pontos. Então, por hoje foi isso, né? Algumas informações, estimativas, fatos e comentários aqui em mais um vídeo no canal. Se você ficou comigo até esse momento, um abraço, bons estudos e até a próxima.